Nos anos seguintes, Venezuela conseguiu manter sua frota de F-16, até atualizando parte da aviônica e armamentos. Esses caças foram o pilar da defesa aérea do país, substituindo modelos antigos como Mirage e F-86. Mas tudo mudou em 1999, quando Hugo Chávez assumiu o poder e a relação com os Estados Unidos azedou rapidamente. Em 2006, os Estados Unidos impuseram um embargo total de armas à Venezuela, proibindo a exportação de peças sobressalentes e atualizações para os equipamentos americanos que o país já possuía. Essa medida deixou a Venezuela numa situação dramática. Como manter os F-16 operacionais sem acesso oficial a peças? A resposta foi sombria. O governo venezuelano teve que recorrer ao mercado negro, à engenharia reversa e até a canibalizar algumas aeronaves para manter outras funcionando. Isso significa desmontar parte dos caças para aproveitar suas peças, um esforço desesperado para manter os aviões no ar. Na década de 2010, apenas um punhado desses F-16 ainda podia voar. Foi nesse momento que a Venezuela virou-se para a Rússia, adquirindo os modernos caças Su-30, um capítulo que exploraremos mais adiante. Mas em 2025, a realidade é cruel. A maioria dos 24 F-16 originais está no chão. Especialistas afirmam que menos de 5 ainda voam, e mesmo esses com capacidades bastante limitadas. O mais irônico dessa história é que em 2006, a Venezuela tentou vender esses caças a Irã, uma negociação que nunca se concretizou. Agora, o país está preso a alguns F-16 que pioram a cada voo, um cenário que já beira o ridículo. Recentemente, o governo venezuelano usou 2 desses caças para enviar uma mensagem hostil ao então presidente Trump, mas o tiro parece ter saído pela culatra. Não são apenas os caças Stealth F-35 que estão se aproximando das fronteiras da Venezuela. Na manhã desta mesma semana surgiram relatos de um avião C-17 a caminho de Porto Rico, vindo da base JB Luiz McCord, lar do 2º Batalhão Ranger. Uma verdadeira avalanche de armamentos e tropas está se concentrando ao redor da Venezuela. Mas antes de detalharmos tudo o que sabemos até agora, vale a pena ouvir a resposta direta do presidente Trump sobre a manobra dos F-16 venezuelanos sobre um navio da Marinha dos Estados Unidos. Ele afirmou com firmeza: Venezuela voa seus caças sobre embarcações navais americanas? Bem, eu diria que eles vão entrar em apuros. Vamos avisá-lo sobre isso. Trump ainda deixou claro que se os aviões se posicionarem de maneira perigosa, os capitães têm plena autoridade para agir como julgarem necessário. Essa escalada deixa uma pergunta no ar. Até onde isso vai chegar? Enquanto o cenário se intensifica, Venezuela luta para manter sua força aérea, mas a pressão externa cresce, e as tensões pairam no ar como uma tempestade prestes a explodir. Quem sairá vencedor nessa partida de xadrez militar que pode mudar o destino do Caribe? As tensões na Venezuela alcançaram níveis alarmantes recentemente. Com a chegada de 10 caças F-35 à base em Porto Rico, a apenas 300 milhas da costa venezuelana, a situação se tornou crítica. Essa mobilização é uma resposta direta às advertências feitas pela Força Aérea Venezuelana, que provocou um confronto potencial com navios da Marinha dos Estados Unidos. Na manhã de hoje, o Pentágono confirmou que 2 aviões militares venezuelanos se aproximaram de um navio da Marinha Americana. Essa ação foi claramente vista como um gesto de força, apenas dias depois de um ataque americano a uma embarcação no Caribe, que resultou na morte de 11 pessoas, supostamente envolvidas em atividades ilícitas. As autoridades dos Estados Unidos alegaram que os voos da Venezuela visavam interferir em operações de combate ao narcotráfico. A escalada desse conflito é chocante. A própria administração americana, sob a liderança de Marco Rubio, secretário de Estado, intensificou a repressão ao tráfico de drogas proveniente da América Latina, designando gangues equatorianas como organizações terroristas e prometendo ações mais contundentes contra os cartéis. Mas qual o contexto dessa tensão crescente? Como a Venezuela chegou a um ponto em que os F-16, que um dia foram um símbolo de aliança com os Estados Unidos, tornaram-se uma ferramenta nas mãos de um regime em crise? Nos anos 70, as relações entre os 2 países eram amigáveis. A Venezuela, com suas robustas reservas de petróleo, era um aliado estratégico contra a influência cubana. Contudo, a chegada de Hugo Chávez ao poder em 1999 alterou drasticamente esse cenário.
Os Estados Unidos impuseram um embargo que complicou ainda mais a operacionalidade da frota de F-16 da Venezuela, levando o país a buscar novos aliados, como a Rússia. Ao longo dos anos, a situação piorou. Hoje, a maioria dos F-16 está parada, e apenas uma fração deles permanece voando, mesmo que em condições precárias. A situação é irônica, pois o país tentou vender esses jatos para o Irã em 2006, mas a transação fracassou. Agora, com um número reduzido de aeronaves ainda em funcionamento, o governo venezuelano enviou um recado ao presidente Trump que pode sair pela culatra. E isso não é tudo. Outros equipamentos militares estão se aproximando da Venezuela, incluindo informações sobre um C-17 que segue para Porto Rico. A Marinha Americana está se reforçando, o que gera mais pressão sobre o já vulnerável regime de Maduro. O que será que ele fará a seguir diante dessa ameaça crescente? Diante de tudo isso, o presidente Maduro se voltou para a China em busca de apoio. Em um discurso recente, ele apresentou um celular que alegou ser inquebrável, um presente do líder chinês Xi Jinping. Essa aliança com Pequim se mostra crucial para a sobrevivência de seu regime, especialmente diante da pressão dos Estados Unidos. A China é um dos principais compradores do petróleo venezuelano, mas também é uma ocasião para influenciar a política local. Enquanto isso, a população da Venezuela vive um cotidiano repleto de dificuldades, se contorcendo entre a esperança por mudanças e o medo da repressão. Será que uma nova era poderá surgir da turbulência, ou o país se afundará ainda mais em um ciclo de violência e opressão? O que se desenrola é um jogo complexo entre potências globais e um regime à beira do colapso. Como tudo isso terminará? O que acontecerá quando as tropas dos Estados Unidos se posicionarem completamente? O próximo movimento dessa crise pode ter consequências ainda mais profundas para toda a região. A situação na Venezuela está se intensificando rapidamente. Os Estados Unidos acabaram de deslocar 10 aeronaves F-35 para uma base em Porto Rico, que fica a apenas 300 milhas da costa venezuelana. Essa manobra acontece em resposta a advertências feitas pela Força Aérea da Venezuela. Nesta manhã, o Pentágono denunciou que 2 aviões militares venezuelanos passaram perto de um navio da Marinha dos Estados Unidos, um ato considerado provocativo, dias após um ataque dos Estados Unidos a uma embarcação no Caribe que, segundo alegações, transportava drogas, resultando na morte de 11 pessoas. As autoridades norte-americanas afirmam que os voos venezuelanos visavam interferir em operações de combate ao narcotráfico. Agora, você deve estar se perguntando: como a Venezuela obteve esses F-16? Isso remonta à década de 1970, quando Venezuela e Estados Unidos eram aliados próximos. Era um período de forte fluxo de receitas petrolíferas, e os Estados Unidos viam o país como um parceiro importante contra a influência soviética em Cuba. Em 1982, a Venezuela se tornou a primeira nação da América Latina a adquirir F-16, recebendo 24 aeronaves ao longo dos anos seguintes. No entanto, com a ascensão de Hugo Chávez ao poder em 1999, as relações se deterioraram drasticamente. Em 2006, os Estados Unidos impuseram um embargo de armas que limitou severamente a manutenção da frota de F-16, levando a Venezuela a buscar componentes no mercado negro e a realizar engenharia reversa. Por volta de 2010, apenas algumas aeronaves estavam operacionais. Recentemente, em um ato de desespero, a Venezuela tentou vender esses F-16 para o Irã, mas o negócio não deu certo. Agora, eles enfrentam um dilema. Possuem algumas aeronaves que ainda conseguem voar, mas sua condição se deteriora a cada uso. O governo venezuelano utilizou 2 F-16 para enviar uma mensagem direta ao presidente dos Estados Unidos, mas parece que essa estratégia está saindo pela culatra. Parece que não são apenas os F-35 que estão se movendo mais perto das fronteiras venezuelanas. Relatos indicam que um C-17 está a caminho de Porto Rico, além de um submarino USS Newport no Caribe e o deslocamento de 3.000 fuzileiros navais. O ambiente está tenso. O que Maduro está fazendo neste momento? Ele se voltou para a China. Durante um recente discurso, Maduro tirou do bolso um telefone, que disse ter recebido como presente de Xi Jinping, afirmando que era impossível de ser hackeado, nem mesmo pela CIA. Essa aliança com a China é vital para Maduro, que depende do apoio chinês para se manter no poder. Nas sombras destes conflitos,
90% das exportações da Venezuela vão para a China, um suporte crucial em meio ao isolamento econômico imposto por outros países. E o que levaria um líder a se apegar a um apoio distante, enquanto enfrenta a pressão militar em casa? Essa questão ressoa nas ruas da Venezuela, onde o povo anseia por mudanças, mas também está ciente de que o suporte estrangeiro pode ser o seu único recurso. Nas tensões crescentes entre Estados Unidos e Venezuela, o presidente Maduro surpreendeu o mundo ao exibir um telefone que disse ser presente do líder chinês Xi Jinping, um aparelho que, segundo ele, a própria CIA não conseguiria invadir. Essa declaração, embora não soe como uma ameaça direta de intervenção chinesa, revela um laço muito mais profundo entre Caracas e Pequim, que se fortalece há mais de 20 anos. Na realidade, a cooperação entre Venezuela e China vai além da diplomacia. Sem o apoio do Partido Comunista Chinês e de Vladimir Putin, Maduro provavelmente não estaria no poder hoje. Esses aliados ajudaram a blindá-lo contra tentativas de golpe e financiaram seu regime autoritário comprando vastas quantidades do petróleo venezuelano. Cerca de 90% das exportações do país seguem direto para a China. Imagine o peso dessa aliança em 2019, quando uma tentativa séria de derrubar Maduro ameaçou sua liderança. Não foi a vontade do povo venezuelano, ou a pressão internacional que o manteve firme, mas sim a intervenção decisiva da Rússia e da China, que garantiram que ele continuasse no comando. Essa conexão tem raízes profundas, e não apenas econômicas. Quando muitos criticam a suposta interferência dos Estados Unidos na América Latina, quase ninguém comenta sobre as manobras silenciosas, porém poderosas, de Moscou e Pequim na região. O poder dessas nações vai além das fronteiras da Venezuela, ameaçando a estabilidade de todo o continente e principalmente dos Estados Unidos. Já parou para pensar no que significa ter um país com um regime ditatorial, aliado à inteligência russa? A apenas 3.000 quilômetros da costa da Flórida, é como se a ameaça estivesse no quintal americano, pronta para explodir a qualquer momento. Em meio a esse jogo perigoso de alianças e traições, o mundo observa, apreensivo, enquanto forças invisíveis moldam o destino da América Latina. A questão que fica é, até onde essa influência estrangeira pode levar a Venezuela? E qual será o próximo passo dos Estados Unidos diante dessa complexa teia de interesses? O que parecia apenas um conflito regional, agora se mostra uma batalha global, com consequências imprevisíveis para todos. As tensões estão aumentando rapidamente na Venezuela. Recentemente os Estados Unidos deslocaram 10 caças F-35 para uma base em Porto Rico, a apenas 480 quilômetros da costa venezuelana. Essa movimentação foi uma resposta direta às advertências que os navios americanos receberam da Força Aérea da Venezuela. Nesta manhã, em um ato considerado provocativo, 2 aviões militares venezuelanos sobrevoaram uma embarcação da Marinha dos Estados Unidos. Esse ato parece ser uma exibição de força, ocorrendo dias após um ataque dos Estados Unidos a um barco no Caribe, que supostamente transportava drogas, resultando na morte de 11 pessoas. O Pentágono alegou que os voos da Venezuela foram uma tentativa de interferir nas operações antinarcóticos norte-americanas. Mas como a Venezuela conseguiu manter seus caças F-16, mesmo após o embargo de armas dos Estados Unidos em 2006? Vamos explorar essa história. Nos anos 70, a Venezuela era aliada dos Estados Unidos e adquiriu o F-16 como parte de um acordo. Porém, a relação se deteriorou com a chegada de Hugo Chávez ao poder. Sem acesso a peças de reposição, os venezuelanos enfrentaram dificuldades para manter seus aviões operacionais. Em 2010, apenas alguns deles estavam em condições de voo. Agora, em um contexto de crescente ameaça, a Venezuela recorreu à Rússia, adquirindo caças Sukhoi Su-30. A informação é alarmante, pois a maioria dos F-16 originais está aterrada há anos. Curiosamente, a Venezuela tentou vender alguns desses caças ao Irã em 2006, mas o acordo não foi concretizado. Atualmente, eles tentam enviar uma mensagem forte ao presidente dos Estados Unidos, enviando até seus F-16 para sobrevoar navios americanos, mas isso pode repercutir de modo negativo. E não são apenas os caças que estão se aproximando das fronteiras venezuelanas, outros poderosos armamentos também estão em movimento. Relatos recentes confirmam o envio de aviões C-17 para Porto Rico, reforçando a presença militar americana na região. Perante essa situação, Maduro, em uma tentativa de chamar ajuda, volta seus olhos para a China, que historicamente tem apoiado seu regime.
Nos últimos anos, a Venezuela tem recebido investimentos massivos da Rússia e da China, com a Rússia fornecendo equipamentos militares e assistência em inteligência. O país, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, parece estar em uma posição desafiadora, já que faz mais dinheiro com o tráfico de drogas do que com a exportação de petróleo. É inegável que esse cenário geopolítico é explosivo. Com a Venezuela como um importante aliado dos inimigos dos Estados Unidos, a presença russa na América do Sul não é apenas uma preocupação, mas um alerta. O que pode acontecer se essa colaboração continuar a se intensificar? A segurança dos Estados Unidos está em jogo, e a história está longe de terminar. Nosso último ponto mostrou que dominar a região é essencial para os interesses dos Estados Unidos, especialmente diante da influência crescente da Rússia e da China em Venezuela. Agora, se você deseja um hemisfério ocidental mais seguro, e claro, um país mais protegido, é indispensável neutralizar um regime que se transformou em um verdadeiro narcoestado, colaborando abertamente com os maiores inimigos americanos. Aqui está o choque. Os Estados Unidos não estão apenas observando. O governo norte-americano, liderado pelo secretário de Estado Marco Rubio, fez um anúncio contundente e público há poucos dias. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, é acusado formalmente de tráfico de drogas nos Estados Unidos e figura como fugitivo da justiça americana. Não se trata apenas de perseguir pequenos traficantes em lanchas rápidas como antes. O presidente declarou guerra aberta a esses grupos, que há 30 anos travam um conflito silencioso contra os Estados Unidos, um conflito que até então, ninguém ousou responder com a devida força. Mas não pense que isso será feito sozinho. Em muitos casos, governos aliados vão cooperar e até agir por conta própria, com apoio dos Estados Unidos. Essa é uma guerra que ultrapassa fronteiras, uma batalha contra um sistema corrupto que ameaça toda a estabilidade regional. Agora, você deve estar se perguntando, como tudo isso vai se desenrolar? Será que o regime de Maduro vai resistir a essa pressão implacável? E mais importante, quais serão as consequências para toda a América Latina? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e pode abalar as estruturas geopolíticas de forma definitiva. Prepare-se, porque estamos diante de um confronto que vai muito além de simples disputas políticas. É uma luta pela sobrevivência das nações e pela redefinição do poder no continente. Você está pronto para descobrir o que vem a seguir? Porque a história está longe de acabar, e o desfecho pode ser mais inesperado e explosivo do que qualquer um poderia prever. Os eventos na Venezuela estão avançando rapidamente. Recentemente, os Estados Unidos deslocaram 10 caças F-35 Stealth para uma base em Porto Rico, a apenas 480 quilômetros da costa da Venezuela. Esta manobra é uma resposta direta às advertências recebidas por embarcações americanas vindas da Força Aérea da Venezuela. Hoje, segundo o Pentágono, 2 aeronaves militares da Venezuela sobrevoaram uma embarcação da Marinha dos Estados Unidos, uma ação considerada altamente provocativa. Esse movimento ocorreu poucos dias após um ataque militar americano a um barco no Caribe, que supostamente transportava drogas da Venezuela, resultando na morte de 11 pessoas. O Pentágono alega que esses voos estavam destinados a interferir em suas operações de combate ao narcotráfico. Estamos diante de um conflito contra o tráfico. O secretário de Estado Marco Rubio, em uma visita ao Equador, ampliou a ofensiva contra o tráfico de drogas que sai da América Latina, designando 2 gangues equatorianas como organizações terroristas e prometendo intensificar ataques a cartéis de drogas. Agora, é natural que muitas perguntas surjam após essa história, como a Venezuela conseguiu caças F-16? Para entender, precisamos voltar à década de 1970, quando as relações entre Venezuela e Estados Unidos eram amigáveis. De fato, a Venezuela era considerada uma aliada próxima devido à sua força econômica, especialmente no setor do petróleo. Em 1982, a Venezuela se tornou o primeiro país latino-americano a adquirir caças F-16 Fighting Falcon. Durante os anos seguintes, os Estados Unidos entregaram 24 dessas aeronaves, que se tornaram a espinha dorsal da defesa aérea do país, substituindo os antigos Mirage e F-86. Entretanto, com a ascensão de Hugo Chávez ao poder em 1999, as relações se deterioraram e em 2006, os Estados Unidos impuseram um embargo de armas que dificultou a manutenção da frota de F-16 da Venezuela, obrigando o país a buscar peças de reposição no mercado negro.
Isso levou a uma significativa redução na operabilidade da frota. A situação agora se torna ainda mais crítica, com os F-16 se tornando parte de um espetáculo de força e intimidação, enquanto Maduro tenta desviar a atenção com discursos agressivos. Diante dessa escalada, o que se pode esperar dos próximos passos de Maduro frente à crescente presença militar dos Estados Unidos na região? É um jogo de xadrez onde cada movimento pode mudar o destino não apenas da Venezuela, mas de toda a América Latina. Os ventos da tensão estão soprando forte na Venezuela, e a situação está esquentando rapidamente. Recentemente, os Estados Unidos despacharam 10 caças F-35 Stealth para uma base em Porto Rico, situada a apenas 480 quilômetros da costa venezuelana. Essa movimentação é uma resposta direta às advertências emitidas pela Força Aérea da Venezuela contra embarcações americanas. No início do dia, o Pentágono anunciou um incidente alarmante. 2 aeronaves militares venezuelanas passaram perto de um navio da Marinha dos Estados Unidos. Essa ação foi vista como uma provocação, ocorrendo poucos dias após um ataque militar americano que resultou na destruição de um barco no Caribe, alegadamente carregado de drogas, e na morte de 11 pessoas. O Pentágono afirma que os voos da Venezuela visavam interferir nas operações contra o narcotráfico dos Estados Unidos. Este é um momento decisivo em um conflito que envolve o combate à criminalidade. O secretário de Estado, Marco Rubio, por sua vez, fez uma visita ao Equador, onde ampliou a ofensiva contra o tráfico de drogas que surge da América Latina. Ele colocou 2 gangues equatorianas na lista de organizações terroristas e se comprometeu a intensificar os ataques a cartéis de drogas. Isso levanta questões intrigantes. Como a Venezuela adquiriu os caças F-16 que possui? Para responder, precisamos voltar à década de 1970, quando Venezuela e Estados Unidos tinham relações amistosas. Naquele tempo, a Venezuela era considerada um aliado estratégico, valorizado por sua robusta economia, especialmente no setor do petróleo. Em 1982, tornou-se o primeiro país latino-americano a adquirir caças F-16 Fighting Falcon, recebendo 24 aeronaves que se tornaram essenciais para sua defesa aérea. Entretanto, a situação mudou drasticamente após Hugo Chávez assumir o comando em 1999, quando as relações entre os dois países começaram a azedar. Em 2006, os Estados Unidos impuseram um embargo de armas, dificultando a manutenção da frota de F-16, forçando a Venezuela a procurar peças de reposição no mercado negro e causando um colapso na operabilidade da maioria dos seus caças. Atualmente, apenas alguns F-16 permanecem funcionando, e esses caças servem como um símbolo de força nas estratégias de intimidação de Maduro, que tenta desviar a atenção da sua crise interna. O que virá a seguir nesse jogo arriscado? Cada movimento de Maduro poderá alterar o equilíbrio não apenas na Venezuela, mas em toda a América Latina. É um verdadeiro xadrez geopolítico, com peças ameaçadoras se movendo em direção à confrontação. Como o governo venezuelano responderá à crescente presença militar dos Estados Unidos na região? O cenário é tenso, e todos aguardam ansiosamente os próximos capítulos desse drama.